Pastor, muito obrigado. Eu começo essa conversa com o Aham, irmão fazendo uma pergunta e aí dela a gente faz tantas outras. Pastor Antônio Carlos, igreja para quê? aham. Jaque, obrigado pelo convite, muito honroso no momento do meu ministério, no qual pessoas não se aproximam de mim com medo de ter a sua imagem pública prejudicada, em razão de um estigma Uhum. que hoje está presente em minha vida, de que, então, que eu sou um comunista dentro do movimento protestante brasileiro, né? Então, isso colou e portas se fecharam, irmãos percebendo isso, para não se associarem a um comunista infiltrado e prejudicarem sua imagem pública, não querem nem aparecer em fotografia comigo. Não estou falando isso assim como expressão de um vitimismo, mas Uhum. é mais para manifestar a minha gratidão por aqueles que não temem perder o que quer que seja por não me tratarem como leproso, por estenderem a destra da comunhão. E eu sou muito grato por Amém. todos esses. E, e eu estou anotando todos os nomes, sabe? Para um dia, quem sabe, no outro contexto, expressar publicamente minha gratidão por quem não me deixou caído no campo de batalha. Ah, Jaque, Deus querido, seja. por que igreja? Caramba, é uma pergunta que você pode iniciar a resposta a ela por tantos caminhos diferentes. Deixa eu pegar um que Ok. talvez, certamente para o seu público é inusitado, porque se trata de autobiográfico. Você sabe que há uma tendência de nós nos afastarmos daquilo que tanto nos feriu. Isso envolve os mais diferentes departamentos da vida. Você sofre um trauma, você tem uma Uhum. desilusão, você é machucado, severamente prejudicado, e você procura manter distância Uhum. daquilo que tanto o feriu. Eu agradeço a Deus por essa crise que estou vivenciando com a igreja ter ocorrido na minha vida na meia-idade e depois de dezenas de anos de ministério. Se eu for falar da fase mais aguda da crise, depois de 35 anos de ministério ordenado, 42 anos de serviço à igreja. Então, que me permitiram ter evidência empírica, a partir da minha própria vida, do valor da igreja. Mas é claro que, acima de tudo, associado a isso, o que as Escrituras ensinam. É muito evidente que Deus quis ter um povo na eternidade, que Jesus Cristo derramou seu sangue por esse povo. Paulo diz que ele comprou a igreja com o sangue do seu filho. Então, é muito evidente que com imensa sabedoria, com todo cuidado e zelo, ele levou a cabo esse plano, chamado Plano da Redenção, que é diferente Uhum. do Pacto da Graça. O Uhum. Pacto da Graça é uma aliança de Deus com o seu povo. Da redenção é uma aliança entre as pessoas da Trindade. E é muito claro nas Sagradas Escrituras, é nítido
que o Pai entregou um povo ao seu Filho, Jesus. Muito claro. O João 17, se só existisse João 17, o ponto já estava estabelecido. Eu não vim, eu vim para os que eram teus, porque o Senhor os deu a mim, e é por eles que eu oro. Isso é muito evidente. Então, percebe-se nas Sagradas Escrituras esse plano sendo levado a cabo pelas três pessoas da Trindade. De modo que desde os nossos pais, aquele primeiro casal, Deus tem um povo. Sempre teve um povo, sempre terá um povo nesse planeta. Seu objetivo, separá-lo para si, para que esse povo faça parte da festa eterna da Santíssima Trindade. Então, ele chama a igreja para participar dessa festa de amor. Agora, é evidente, à luz das Sagradas Escrituras, que esse povo foi chamado para revelar à humanidade as perfeições de Deus, a beleza da sua santidade. Esse povo é escolhido, pensa em Israel, escolhido para revelar às nações a diferença que Deus fazia na vida do seu povo. É claríssimo também que é da vontade de Deus que esse povo dê uma prova sociológica da existência de Deus, da realidade do Evangelho, do poder da graça regeneradora. De modo, portanto, que essa igreja ofereça ao mundo uma prova sociológica da realidade do Evangelho. A meta é que os não cristãos, ao olharem para a forma como nós nos relacionamos dentro da igreja, tenham uma ideia de como que esse planeta seria se todos fossem cristãos. Hoje, Esse sonho só pode ser realizado pela igreja. hoje é melhor a gente fechar as cortinas. Pois é. Mas a ideia continua. A ideia continua. Tá aí, isso é verdade. E ele alcançou momentos de especial testemunho desse poder do Evangelho, essa graça regeneradora. Certamente, o ápice foi no primeiro século, na cidade de Jerusalém, quando o Espírito Santo é derramado, e nós nos deparamos com aquele comunismo voluntário, com aquele comunismo não imposto pelo Estado, que era fruto de amor. De amor. Ninguém queria deixar ninguém para trás, tamanho o amor presente na vida de todos pelos seus irmãos. Então, é evidente também que a salvação, embora seja pessoal, seja individual, não é individualista. Que a pessoa se converte e ela é batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Isso é o básico da eclesiologia do Novo Testamento. E ali ela tem acesso a recursos que não terá em nenhum outro lugar do planeta. Portanto, quando nós olhamos para o exercício dos dons espirituais no Novo Testamento, nós percebemos o quanto estar na comunhão da igreja nos enriquece. Privados dessa companhia, nós deixamos de ter acesso às insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Cristão sem igreja é uma anomalia. É uma anomalia. É evidente também que
querer estar na igreja, em comunhão com os irmãos na fé, é da natureza regenerada. Uma vez que, sendo Deus um Deus trino, um Deus comunidade, ele nos chama para viver a vida que ele vive, que é uma vida de amor. Portanto, a igreja é ideia de Deus, é sonho de Deus, vontade de Deus. E não há evangelização do mundo sem igreja. Não há vida cristã sem igreja, sabe? Não há evidência sociológica da existência de Deus sem igreja. De modo que é inimaginável para mim não ter comunhão com os meus irmãos na fé. Não me dedicar à igreja. A igreja é a minha paixão. E hoje, a minha dor. Veja, não tanto do ponto de vista pessoal, do sofrimento que ela me causou, embora isso seja verdadeiro, mas do ponto de vista de ver um valor tão importante para mim caindo em descrédito perante o país. Porque nós estamos hoje vivendo o momento mais baixo de credibilidade de toda a história do protestantismo brasileiro, sem a mínima dúvida com relação a isso. É um momento em que aquilo que nós conhecíamos como igreja evangélica brasileira até tempo atrás, isso acabou. Talvez agora vamos precisar entender isso sociologicamente e fazer as leituras daqui para frente do que restou, né? Pastor, o irmão escreve um livro interessante, A Teologia da Trincheira, né? É interessante a construção que o irmão faz contra versus uma teologia do conforto. E aí eu queria só analisar o que fica entre esses dois mundos, que é a teologia do muro, o murismo, que é aquela pessoa que está indignada, entende que não é um momento mas não se posiciona, ou se posiciona de uma maneira muito camaleônica, dependendo da luz e da cor que aparece, ele consegue... Como que o irmão enxerga e vê essa situação tão presente hoje nos nossos meios? O irmão está aí andando pelo Brasil e provavelmente deve encontrar colegas que dizem assim: Antônio, eu estou contigo, mas tenho compromissos, tenho que pagar contas, então conte com o meu apoio e minhas orações e o meu silêncio. Esse não é o momento para, em nome da unidade da igreja, permanecermos calados. Há crises que demandam um silêncio. Então, que nos levam a abrir mão daquilo que podemos, vamos assim dizer, relativizar em nome da unidade. Ok? Então, há momentos que... Eu me lembro, quando eu me tornei cristão, aquela guerra em torno de... chega a ser ridículo pensar nisso, mas isso aconteceu, do uso de bateria na igreja. Eu passei essa época. Passei essa época. Pode ter bateria na igreja ou não. Então, me lembro de tantas outras questões mais que exerciam muita pressão sobre a unidade da igreja e que acredito que não demandavam que o profeta, vamos assim dizer, se exasperasse. E que para tirar uma pintinha preta, sabe, da camisa branca, você rasgasse a camisa inteira. Entendo. Que em nome de uma meticulosidade teológica, você dividisse o corpo de Cristo. Então, infelizmente, a história do protestantismo
é caracterizada por inúmeras divisões em torno dos adiáforas lá da Reforma Protestante, daquelas questões de somenos importância, que não fazem parte do núcleo central da fé. A questão que nós precisamos responder é a seguinte: a crise que se abateu sobre o movimento protestante, sobre as igrejas do nosso país, de 2018 para cá, ela demanda o exercício de um ministério profético que ponha em risco a unidade da igreja, sem a mínima dúvida, que devido à gravidade do ocorrido, nós precisamos botar a verdade acima da luta pela unidade da igreja. Porque se em nome da unidade abrirmos mão do evangelho, e o que está em jogo é a glória do evangelho, ao fim e ao cabo nós não teremos nem igreja nem evangelho. Então o que ocorreu foi gravíssimo, porque envolveu o núcleo da fé. Valores basilares, inegociáveis. De modo que não havia como nós nos mantermos calados. Agora, conforme você mencionou, por que houve silêncio da parte de tantos? Como alguém já disse, a igreja, ela não paga o salário do pastor, ela compra o pastor. Então, há pastores que dependem do salário da igreja para viver. Pastores que não podem falar contra os grupos que os apoiam, sob pena de não terem mais espaço denominacional, não falarem em congressos, não venderem livros, perderem seguidores. No protestantismo brasileiro, não basta você ser explicitamente caçado para não ter espaço nas igrejas do país. Basta que algumas figuras públicas conhecidas não deem endosso ao seu ministério. Quando seu nome aparece em alguma lista, eles simplesmente dizem, não chame. Portanto, essa dependência financeira é a mordaça da profecia. Você pense num diretor de um seminário teológico interdenominacional, que depende das denominações, as mais diferentes, para que alunos cheguem na instituição. Como é que ele vai publicamente se posicionar contra o ocorrido? Pode falar o nome dele aqui, pastor, não tem problema não. Sabedor do fato de que vai perder aluno, vai ter que fechar as portas. E nós podemos pensar em termos de editoras, nós podemos pensar em instituições para-eclesiásticas, sabe? Nós poderíamos multiplicar os exemplos, o preço é muito alto. E o diploma de pastor, ainda que esse ministro do Evangelho tenha alcançado um doutorado, o seu diploma de doutor fora da igreja só serve para ele dirigir táxi, Uber, que são profissões honradas. Contudo, você não fez mestrado, doutorado em teologia para dirigir Uber, você fez para ensinar a teologia da fé cristã. Então, esses sabem disso. De modo que os pastores hoje estão pisando em ovos. Eu estou até aqui, coincidentemente, eu estou aqui com
o esboço no meu bloco de anotação, um esboço de um vídeo que eu vou gravar logo após essa entrevista para o YouTube, no qual eu falo sobre essa mordaça presente hoje na vida do pregador. Eu apresento 10 razões pelas quais hoje os pregadores estão pisando em ovos. Eles não podem dizer o que pensam. E a situação é tão grave que alguns até mesmo não pensam, porque os seus salários os impedem de enxergar aquilo que os seus interesses pessoais os impedem de ver. Uhum. Então não era momento, Burjac, de ficarmos calados. Porque o que a esquerda evangélica fez com o evangelho no nosso país, parte dela. E o que a Márcia, essa parte eu chamaria de portuguesa de desportos, eu chamaria de América, eu chamaria, sabe, assim, de um clube de menor expressão. Enquanto que o Corinthians, o Flamengo, representam essa massa de cristãos conservadores que simplesmente defenderam o indefensável. Atacaram o cerne do cristianismo, causaram escândalo do lado de fora e causaram escândalo na vida dos que estão do lado de dentro. Não havia como nós ficarmos calados, e eu acredito que se essa crítica que eu e outros temos feito a esse silêncio vazar, esses homens terão muita dificuldade de dar explicações para a igreja, porque foi um escândalo. Quando eu vejo hoje pastores se levantando para criticar traço mínimo de liberalismo teológico na vida de algum ministro do evangelho, por dentro, aqui eu não expresso isso publicamente, mas eu digo hipócritas, porque vocês se silenciaram diante do maior escândalo. Associaram É muito feio comer um camelo. O eterno Filho de Deus a um projeto de poder político que culminou, hoje, coincidentemente, na prisão do seu principal ícone. Exato. E é muito feio você comer um camelo com muita facilidade e se engasgar com um mosquito em praça pública, né? Que é esse escândalo seletivo, né? Essa preocupação. É uma apologética muito, desculpa a expressão, mas muito cretina, porque não é uma apologética que tenta preservar a igreja e aqueles que estão dentro do corpo, mas é uma apologética que apenas tem o intuito de expor o outro. Ela não tem nenhum caráter protetivo, é um caráter apenas de exposição do outro. É uma apologética, é um uso da apologética para a exposição pública do outro. Pastor, uma das conquistas dos pais da Reforma foi a liberdade de consciência. Cada cabeça, uma consciência, a liberdade da escolha, dizer eu concordo com essa linha teológica, eu não concordo com essa, subscrever linhas teológicas, escapar de uma única linha teológica imposta pelos seus pais. Eu posso ter uma fé diferente dos meus pais, meus filhos podem ter uma fé diferente da minha, que é uma conquista da Reforma, é uma conquista para o mundo que nós conseguimos e também emprestamos ao mundo. Onde foi que o livre exercício da consciência entrou na rua errada? Onde foi? Quando foi que isso passou a ser um problema pensar distintamente, no caso mesmo, politicamente? Quando foi? Quando o irmão vê isso e qual o desastre disso que reverbera até hoje, ecoa hoje? Como que o irmão vê isso? Burjac, nós temos que reconhecer
que problema dessa natureza, de pessoas deixarem de ter espaço na igreja, em razão da forma como viviam e do que ensinavam, isso não é novo, isso remonta ao primeiro século. Isso É remonta verdade. às páginas do Novo Testamento. Criou-se uma instituição e, ato contínuo, estabelece-se o que caracteriza essa instituição. Ora, ali estão pessoas que passaram a crer no que consideram absolutos teológicos e morais. Portanto, quem discorda deles deveria ter a integridade teológica e moral para cair fora, a fim de não tentar levantar dúvida quanto àquilo que não se discute mais. Não há mais espaço no nosso meio para discutir a Trindade. De acordo. Não há mais espaço no nosso meio para discutir a divindade de Cristo e a sua natureza divina-humana. Não há mais espaço para discutir a ressurreição. Dá para sentar à mesa com quem lança dúvidas sobre uma ressurreição no tempo e no espaço? Eu não me imagino. Aí eu pergunto a você, é possível eu fazer parte de um partido comunista qualquer e me apresentar a ele e ser acolhido dizendo que eu sou um defensor ardoroso da economia de mercado? De que eu não negocio o capitalismo? É inimaginável. Então, muitos setores da igreja, em nome do amor, revelam uma frouxidão que nós não encontramos em outras instituições. O que nós precisamos saber é se o que está sendo defendido é inegociável ou faz parte da periferia da fé. Aquela velha história. No essencial, unidade, no secundário, liberdade e, sobretudo, amor. Porque da mesma maneira que nós deploramos os que foram banidos da comunhão da igreja por motivos injustos, nós celebramos aqueles que, de modo intransigente, resistiram aos que se levantaram contra a mensagem dos profetas e dos apóstolos. Como, portanto, não louvarmos a Deus pelo trabalho que foi desempenhado pelos teólogos nos grandes concílios ecumênicos da história da igreja? Como não agradecer a Deus pela intransigência de Martinho Lutero, de João Calvino, quanto à doutrina da justificação pela graça mediante a fé? Como não agradecer a Deus pelos cristãos chamados de fundamentalistas, que resistiram a toda a pressão para transformar o cristianismo numa mera ferramenta sociológica? Homens que no século XIX entregaram as igrejas para a modernidade. Hoje você cruza a Europa, dá dor no coração de ver templos vazios ou cheios de pessoas que não estão indo mais para lá para ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas, sei lá, um recital, uma peça de teatro, uma exposição de obra de arte, mas não pregação e culto ao Deus a quem nós amamos. Agora, essa não é a verdade toda. Ela envolve o que foi feito
no nosso país, trazendo para o nosso tempo o que foi feito no nosso país, que não é nada novo. Porque, veja só, nós vemos Martinho Lutero se recusando a estender a destra da comunhão para Zwinglio, por conta do conceito da ceia. A transubstanciação, consubstanciação, a presença do Espírito Santo na ceia. Então, por conta de detalhe, calvinistas ou reformados e luteranos não puderam andar em comunhão. Então, a gente vê isso na história do... É uma das páginas mais tristes da nossa história. O que irmãos na fé fizeram contra irmãos na fé, ou supostos irmãos na fé, fizeram com os autênticos irmãos na fé. Agora, no Brasil, o que ocorreu é que quem em 2018 não fechou com a agenda da extrema-direita, não endossou as ideias do conservadorismo conservador, não se posicionou contra a aliança que foi feita com Bolsonaro, esses foram banidos da comunhão da igreja, entre os quais eu me encontro. E o meu caso, ele tem características bastante singulares. Porque entre os que se posicionaram contra tudo isso, há pessoas que foram banidas da comunhão da igreja por motivos justos. São pessoas com as quais eu mesmo tenho dificuldade de manter comunhão. Eu não vou manter comunhão com quem nega o credo apostólico. Eu não posso manter comunhão com quem nega o que há de inegociável na minha fé. Como também eu não posso manter comunhão com quem, apesar de ter um discurso público bonito, vive uma vida pessoal que nega o amor que essa pessoa diz defender. Você sabe de informações que nós temos de bastidores que nos impedem de ter comunhão com alguns irmãos que vivem a chamada vida dissoluta. Não tem isso? No meu caso, o que há de pecaminoso na minha vida não veio a público e está dentro da minha mente. Está dentro do meu coração. São as tentações fortíssimas que eu enfrento e que tem como cabeça de ponte os meus desejos. Desejos que não glorificam a Deus. Agora, uma coisa é você ser tentado, ter fraquezas morais. Outra coisa é você estar envolvido com a prática pecaminosa e a defender publicamente. Aí, quer dizer, você quer que, em nome do amor, a igreja abra mão das suas convicções a fim de o acolher. A vontade que dá para dizer, para essas pessoas, ó, vão à luta. Vão à luta. E muitos sabem que com a vida que vivem, com a teologia que defendem, eles não conseguem botar comida na mesa. Precisam de um corpo vivo para se alimentarem por meio daqueles que são chamados de pregadores fundamentalistas. Agora, no meu caso, sendo eu um reformado, conservador em teologia, o tratamento que eu recebi é sui generis. Eu não tenho na minha memória um pastor que defenda a teologia que eu defendo. Não há traço de liberalismo teológico na minha pregação. Traço. E outra coisa, eu não sou convidado para participar dos encontros de setores inteiros, que não são tão grandes assim, da esquerda evangélica brasileira, porque sabem que eu sou conservador em teologia e que não sou comunista, tenho sérios problemas com o marxismo e não me silenciei contra os escândalos de corrupção do PT. Fui claro quando ocorreu o mensalão, claríssimo na minha denúncia durante o Petrolão, todo o processo do Petrolão, desse escândalo,
sabe? E paga um preço muito alto por, em nome da democracia, ter votado no atual presidente, o que foi muito mal interpretado por muitos, como se eu endossasse tudo que o partido dele fez. Que eu não endosso. Quando me chamaram para participar de um culto aqui em São Gonçalo, com a presença do atual presidente, presidente Lula, a fim dos evangélicos pedirem perdão a ele, eu falei, eu não vou em hipótese alguma. Não tem que pedir perdão ao Lula. O PT é que tem que pedir perdão à nação, o que nunca fez, em razão do estrago causado na democracia brasileira. Nós estamos falando de réus confessos. Nós estamos falando de empresários corruptores, sabe, que declararam ter corrompido o integrante do PT. O escândalo mensalão nada mais representou do que a cooptação por parte do executivo do legislativo. Compra de voto. Então, quer dizer, aí acaba que no final você não é incluído por aqueles que são contra o exclusivismo dos fundamentalistas, porque muitos desses me viram ser massacrado, por essa ala conservadora, e se mantiveram calados, porque afinal de contas eu não sou marxista, afinal de contas eu não sou petista, eu fiz manifestações contra o governo Lula, contra o governo Dilma, sabe? E sou calvinista. Então, você fica num limbo. Esses dias eu até gravei um vídeo dizendo, olha, o perfil dos que me seguem é um perfil complicadíssimo. Eu não tenho público-alvo, Burjac. Eu não gravo vídeos pensando em atingir um nicho. Me permita dizer, tenho obsessão com as minhas crenças. E por isso você me vê, sabe, declarar publicamente que eu não sou abstêmio, me deixar fotografar ou gravar bebendo minha cerveja em jogo do Botafogo. Então, tenho sérios problemas com relação ao identitarismo. Por outro lado, sérios problemas com a criminalização de determinadas práticas pecaminosas. E aí, é aquilo. Você fica... Aí morre o Tim Keller. Morre o Tim Keller. Eu tinha no Tim Keller alguém que lá da América do Norte estava dizendo com muito mais exatidão e profundidade o que eu estou dizendo aqui na América do Sul, no nosso país. Portanto, ô Burjac, o meu problema é com os dois setores da igreja. Com os dois setores da igreja. Muito complicado, porque foi o que o Tim Keller falou. Não dá para você ser cristão nos Estados Unidos, num regime bipartidário, com dois partidos, e você fechar com um deles. Se você fecha com os republicanos, você pode se sentir confortável com relação a algumas defesas que são feitas da chamada moral cristã. Muitas das quais de uma forma profundamente estúpida. Mas esse não é o ponto. O ponto é que muitos defendem aquilo que deve ser defendido. Agora, contudo, ao mesmo tempo, prescrevendo um modelo político-econômico que massacra a classe trabalhadora, que amplia, que perpetua o fosso entre ricos e pobres. Aí como é que você vai se filiar a um partido desse? Aí você vai para os democratas, com a sua social-democracia, defendendo a economia de mercado e a socialização da riqueza produzida. Porém, se depara com seus pressupostos éticos, com o seu relativismo para aquilo que nós cristãos não conseguimos relativizar. Então, e o mesmo ocorre no Brasil. A única diferença é que no Brasil nós temos direita e esquerda, nós não temos o Partido Democrata e o Partido Republicano. Os nossos partidos são partidos sem identidade. Fraquíssimos, fraquíssimos. Sabe? Com falta de cérebros, com pessoas que expressem um pensamento político, ideológico
a partir de uma sólida formação acadêmica, de sólido engajamento com os problemas Conteúdo. da sociedade. Conteúdo. Falta de conteúdo. Conteúdo. Então é isso. Não há mais. Olha, eu vou te dizer, não dá para ser profeta no Brasil e você correr livremente entre igrejas de esquerda, que são pouquíssimas, e igrejas de direita. Não tem como você ser abraçado por todas as denominações, não tem como você ser convidado por todos os programas para dar entrevista para todos os canais. Não tem como. Não. Você vai... É uma experiência profundamente solitária. E aí isso me leva a uma pergunta que eu quero te fazer. Como é que você está lidando com a sua saúde mental nisso tudo? Porque é um estado de tensão o tempo todo. Como é que você está lidando com isso? O que aconteceu comigo, Burjac, é que esse período todo ele veio acompanhado na minha vida de muitas tribulações de âmbito pessoal. Já há um tempo, olha, eu perdi uma empregada que era um membro da família. Ela gostava de vir para cá porque ela sentia aqui em família. Morreu subitamente. Aí, perco minha mãe. Perco um sobrinho, filho do meu irmão, que era um filho. Da mesma idade dos meus filhos. Minha mulher, numa tentativa de sequestro, escapa milagrosamente, tem um carro roubado. A seguradora se recusa a pagar o valor do carro. Eu sofro um acidente de moto e parte do meu pé é rasgado, quase perco o pé. Tenho, num exame feito de próstata, um PSA alto, um exame de sangue, melhor dizendo, e passei um tempo sem saber se eu havia feito um câncer de próstata ou não. Graças a Deus o resultado deu negativo. Amém. Meu irmão, perco o pastorado da igreja. Sou traído por amigos íntimos que me beijavam o rosto. Perco salário, passo a viver de doação. Subitamente, perco tudo. Após 35 anos de trabalho. Perdi a igreja que eu plantei. Então, foi um período de muita tribulação. Perseguição sistemática nas redes sociais. Pessoas obcecadas comigo. O sujeito não para de falar a seu respeito. Com uma ideia fixa com você. Não há movimento que eu possa fazer que o sujeito não esteja de olho e pronto para vir para as redes sociais para me desqualificar. Então, o que me salvou? Eu acho que é claro, ninguém passa por tudo isso de um modo incólume. Agora, eu não sofri burnout, não entrei em depressão, jamais acordei no meio da madrugada para orar, para chorar, ou para orar pela minha depressão. Não vivi isso. Pela infinita bondade de Deus, a graça me sustentou. Eu tenho o hábito antigo de orar e ler a Bíblia. Eu tenho a chamada vida devocional. Né? Amigos que não me abandonaram. Minha mulher e filhos fecharam comigo. Eu não tive racha na minha família. E Deus aqui e ali me levou para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. Eu perdi o salário, mas gente que eu nunca vi na minha vida passou a enviar doação que me possibilitou botar o pão na mesa e levar adiante o ministério da palavra. Portanto,
acredito também que sobrevivi graças a uma visão teológica, que me leva a não esperar muito dos seres humanos, não esperar muito da própria instituição. E outra coisa, a crise me pegou, Burjac, na meia-idade, com muita quilometragem, com muita, sabe? Se essa coisa me pega muito jovem, mas aí casco acredito mais que a minha duro, né? graça estaria com provisão, mas me foi muito útil tudo isso ter me pegado, sabe, com uma certa idade, com um certo tempo de caminhada. Sabe? Agora, eu acho que se você me perguntasse, mas Antônio, você não administrou nenhuma crise? Olha, eu diria o seguinte, uma crise, o que se tornou difícil para mim foi acreditar na instituição, não na igreja, como Sei, corpo de Cristo. sei. O Mas CNPJ. hoje eu estou precisando de muita graça para botar o pé na igreja. Eu estou muito chocado com o que eu estou vendo. E hoje eu tenho que lidar com um ceticismo referente à capacidade de uma pessoa entrar numa igreja, sentar para ouvir uma boa pregação e se deixar atingir pela verdade. A impressão que eu tenho é que as pessoas entram com filtro e só deixam passar o que as interessa. Sabe? Então, eu que vivo da comunicação, para mim, o que está em curso em Gaza, o que está em curso na Ucrânia, sabe, o fenômeno do bolsonarismo, tudo isso, eu diria o seguinte, meu Deus, me botou face a face com aquilo que eu precisava conhecer melhor. Sobre o que eu estou falando, Burjac. Nessa experiência de fenômeno psicológico de massa, eu nunca entendi tanto o nazismo, o fascismo, o stalinismo marxista. Quer dizer, eu nunca entendi tanto o apoio popular a regimes fascistas como eu estou entendendo agora. Porque eu sempre vivi das imagens, né? As imagens que a gente faz nas manifestações, procurando traduzir o que ocorre no campo da segurança pública no Brasil. Aí você vê os corpos das crianças sendo tirados dos escombros em Gaza. E aquilo não mudar a história. E o massacre continuar sendo levado a cabo, como também o atentado terrorista do Hamas, e pessoas chamando aquilo de luta do oprimido contra o opressor. Matar criança. Entrar na casa do sujeito e metralhar a família inteira. Em estupro, em sequestro. Então, e aqui, né? Você vê o que Bolsonaro fez, o que aconteceu aqui, é uma coisa tão escandalosa que você fica a pensar que se passa na cabeça dessa gente, que se recusa a ver o óbvio, porque eu não mantenho. E conheço vários amigos que votaram no presidente Lula que não mantêm essa relação com o presidente Lula, mas não mantém mesmo. Não mantém mesmo. Sei de vários que são capazes de criticar, são capazes de dizer o que pensam, que lançam o olhar só. Quando o Lula fala asneira, eles dizem, pô, cara, por que falar isso? Mas do outro lado, não. Tudo é interpretado da forma mais positiva possível a partir de uma relação patológica. Alguém já disse que fanatismo cego é pleonasmo. E é mesmo. É uma relação fanática.
e que faz, portanto, com que o sujeito, até agora, no caso aqui da tornozeleira, lá da eletrônica, achando que aquilo ali realmente está justificado. Pô, ele teve um surto, qual é o problema? Afinal, é um homem muito sofrido, surtou. Então, na verdade, acreditar que o ser humano ele pode passar por transformação. Eu acho que essa é a luta de quem hoje está na trincheira. Então, assim, Lutando. eu digo para algumas pessoas, e quero dizer aqui para você também, que a minha oração constante é para não ser incluído na profecia de Jesus de Mateus capítulo 24, verso 12. Essa é a minha luta de não ser encontrado entre aqueles que, por ver o mal prosperar e o pecado prosperar, desistiram. Deixou o amor esfriar e permitir que o medo, os espantalhos e os medos possam determinar a pauta das minhas ações. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Não permitir que, com o amor esfriando, o medo floresce. É uma relação de causa e efeito. Menos amor, mais medo. É assim que o Evangelho ensina e é assim que eu creio. Então, não quero ser incluído não está nessa lista que Jesus disse que há de pessoas que vão desistir, vão por causa do amor esfriando. Porque eu acompanhei agora há pouco essa chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. Você estava ali e você estava no momento em que os corpos estavam chegando. Isso. Deu para notar na sua voz o seu desespero, a sua angústia, porque não era só sua, porque você não estava ali na expectativa de chegar um corpo de um filho, de um pai, de um amigo, de um conhecido. Eram pessoas com quem você estava ali registrando e estando presente, mas traduzindo a dor dessas pessoas como se fossem suas. No dia seguinte, Antônio, meu irmão, como é que foi a sua devocional? Burjac, Como é que foi? Como é que foi falar com Deus depois de ter visto tudo que você viu? O estado ausente, o estado que entrou, matou e deixou os corpos ali. Os familiares que tiveram que buscar. Como é que foi sua devocional? Foi em busca da preservação da sanidade mental. Então eu preciso, nessas horas, praticar a arte do solilóquio, falar comigo mesmo, me apresentar o Evangelho e dizer, né, para mim mesmo que desde o início eu não fui enganado. Nós fomos lançados no campo missionário como ovelhas no meio de lobos. Esse é um mundo caído, é um mundo tenebroso e eu não sei como ainda tem pregador que tem vergonha de falar sobre o juízo final e a necessidade, com vistas à reconciliação do pecador com o Criador, de arrependimento e fé. Então, o que eu vi ali foi a reedição de práticas antigas. Historicamente, o Brasil aposta nessa violência perpetrada pelo Estado, sem tratar das questões de fundo. Quer dizer, o Estado faz as mesmas coisas esperando colher resultados diferentes. Então, tem informações sobre o que eu vi ali que eu não posso passar adiante. Especialmente do ponto de vista do que eu vi. Daquela rua onde estavam os corpos até o alto do morro. O que eu vi no caminho. Nada mudou. Nada mudou, não houve nenhuma mudança na segurança pública do Rio de Janeiro.
Ninguém deixou de ter medo ao transitar por determinados bairros da cidade. E o Estado recusa-se a implementar aquelas espécies de políticas públicas que foram implementadas por nações livres e desenvolvidas e que permitiram que elas tivessem hoje um nível de segurança pública muito acima do nosso, com pessoas tendo assegurado o seu direito de ir e vir, seu direito à vida. Então, chocante é a igreja aplaudir. Sabe? Enquanto a igreja aplaudia, parentes e mães evangélicos choravam pelos mortos. Olha, eu não tenho nenhuma ilusão com relação ao tráfico. Eu não sou desses que usam o discurso da desigualdade social para justificar a prática criminosa. Agora, é certo que o comportamento injustificável do bandido não deixa de ter uma causa social. Quando Jesus diz que o ser humano ele tende a tratar bem aqueles que o tratam bem, ele deixa subentendido que sociedades decentes tendem a gerar cidadãos decentes. Todos esses jovens estão em busca do que deputados, senadores, prefeitos, governadores, estão todos procurando. Todos querem sexo, dinheiro e poder. Essa é a nossa natureza. Sexo, dinheiro e poder. Então, o que ocorre? Se você cria mecanismos para essas pessoas, para esses jovens, alcançarem sexo, dinheiro e poder por meios justos, eles não vão tomar a prática do crime, porque a meta não é matar, a meta é ser feliz. Matar é meio. Exato. Sabe? Por que um jovem como esse haveria de se envolver com a prática criminosa se ele tem acesso a outros meios de ascensão social? Porque ele vai se envolver com uma prática criminosa que o impede de ir ao Maracanã assistir seu time de futebol, de dar um mergulho numa praia da Zona Sul, de andar livremente nas ruas, de dirigir a sua moto pela Avenida Brasil, porque o medo deles é de serem pegos pela polícia ou por uma facção rival, serem torturados, mortos e lançados no cemitério clandestino. Tem jovem desses que não sai da comunidade. Os que foram mortos, por exemplo, estavam ali sitiados. Eles estavam ali privados de saírem daquele lugar em razão dos crimes praticados em outros estados. A maioria ali estava envolvido com crime. Os corpos que nós achamos nas matas, eles foram corpos com rapazes usando roupa camuflada e com fuzil e com munição. Então ali, estavam ali, naquele abrigo, protegidos daqueles que tensionavam prendê-los ou matá-los. Por isso largaram seus estados e tal, suas famílias, alguns vieram com as suas famílias para cá e ali ficaram. Sabe? Então, por que vai escolher uma vida como essa? Por que as crianças na Suíça, sabe, não estão envolvidos com esse tipo de atividade, ou na Holanda, ou na Alemanha, na Finlândia, na Dinamarca, na Noruega? Porque o DNA das crianças, dos adolescentes, dos jovens de lá é melhor do que o nosso?
Em sabe? absoluto. É. Então, É, nós nunca apostamos. Infelizmente, na minha geração, eu vi uma política pública que poderia ter mudado a história do Brasil e não mudou, porque jamais deixou de ser política de governo para passar a ser política de Estado. Foi o projeto do Brizola dos CIEPs. verdade. Aquele projeto teria mudado a história do Brasil. E acabou que a profecia do Darcy Ribeiro se cumpriu. Olha, se a gente não investir hoje em educação, daqui a 20 anos nós vamos ter que investir em presídio. É isso. E é o que está E não deixou de ser, acontecendo hoje, infelizmente. e não deixou de ser verdade, né? É uma profecia que se cumpriu. É. É, é um fenômeno que ocorre aqui na Espanha, por exemplo, como o fosso econômico existe, mas ele é menor, você tem carreiras profissionais aqui que não por conta do esforço que se tem que se fazer para se concluir, é uma carreira profissional que atinge, na sua grande maioria, claro, vocacionados. A medicina, por exemplo, o fosso salarial de um médico e um fosso salarial de um professor de escola pública aqui é pequeno. É pequeno, não pode nem ser chamado um fosso, é só um degrau. Então existe, claro, mas o tempo que se leva e a quantidade de horas de estudo, de capacitação técnica para uma função distinta da outra, não cria um fosso. Então você acaba atraindo vocacionados. O estado de bem-estar social funciona, apesar de que também a direita, todo mundo quer acabar com ela, porque o estado de bem-estar social não supre a necessidade dos abutres de Wall Street, que querem fazer de tudo dinheiro. Então, esse discurso do estado de bem-estar social significa manter os impostos distribuídos. Aqui, aqui tem uma realidade, Antônio, que na Espanha é que o filho do empresário mais rico da cidade estuda na mesma escola que seu filho, Aham. sendo você o É. zelador do jardim dele. Então, essas É. coisas colaboram para isso que você está falando. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, de cunho bem íntimo, e você fica livre para dizer tenho, não tenho, não quero responder, tranquilo, não tem nenhum problema. Uhum. É, qual é a lembrança mais carinhosa, calorosa que você tem da igreja, assim, da sua experiência com a igreja, a lembrança que quando vem você aquece seu coração? O que te vem à memória agora? Ah, sem a mínima dúvida, olha, a forma como essa igreja me acolheu quando eu cheguei, eu fui tratado com muito amor. Eu fui abraçado pela igreja. E hoje? Então eu tenho uma experiência muito marcante. Aliás, eu diria o seguinte, Burjac, que nas horas em que o tentador vem soprar no meu ouvido que a espécie humana é inviável, que o homem não muda, nas horas em que ecoam nos meus ouvidos as palavras de um teólogo do Regent College, lá em Vancouver, que hospedado na minha casa, disse o seguinte para mim: Antônio, eu creio na doutrina da regeneração, mas quão pouca evidência eu vejo dela. Mas nessas horas eu me lembro de cristãos que eu conheci, que eu conheço, cristãos que me receberam quando eu cheguei na igreja, e cristãos que hoje não me abandonaram. Eu recebo palavras de encorajamento manhã, tarde e noite. Pessoas que ligam procurando saber como que está o meu sustento, como que está a minha saúde emocional. Perguntam se eu estou precisando de ajuda.
Eu só não passei necessidade, eu só não tive que fazer tenda. Quer dizer, para quem não entende a expressão, me dedicar a uma tarefa secular, porque irmãos na fé me sustentaram e continuam me sustentando. Então, é muita gratidão por essa gente. Amém. Sabe? É claro que eu tive decepções com gente, por exemplo, que se tivesse me convidado para pregar na sua igreja, teria dado uma nota eloquente. Olha, pode falar o que quiser dele, mas ele é irmão. E por isso ele está ocupando o púlpito da igreja. Os meus convites para pregação praticamente zeraram. Eu, de um pregador que corria o país inteiro pregando em todas as denominações praticamente, em congressos e tal, hoje eu não recebo convite para nada por conta do estigma de lulista, de petista, de abortista, de marxista e tal. Mas, Liberal. Liberal também. Mas há aqueles que não me deixaram só. E dentro da igreja, eu conheço as pessoas mais encantadoras. Eu tenho os meus melhores amigos. E nessas horas, o Espírito Santo me pergunta o que você tem a dizer sobre esses irmãos. Às vezes me mostra alguns. O que você tem a dizer sobre esse irmão, sobre essa irmã? Eu sou levado a responder: tu tens uma igreja no Brasil. Tu tens uma igreja. Eu não tenho motivo para abandonar essa igreja e achar que todos são hipócritas e que Deus não tem um povo no nosso país. É uma afronta ao Espírito Santo. É uma mentira. Alguém levantar a voz e dizer que Deus não tem povo no nosso país. E outra coisa, é uma declaração que ninguém tem autoridade para fazer. Porque isso significaria você ter conhecimento da vida de 40, de 50 milhões de pessoas. Me parece que esse é o contingente de evangélicos, 40, sei lá, alguma coisa dessa coisa monstruosa, gigantesca, que está em todo o país. Esse arquipélago no qual não há ilhas, não há pontes entre as ilhas. Ninguém conhece esse movimento, ninguém conhece todas as igrejas. E se fôssemos. E há irmãos na fé com os quais eu oro, que eu amo, que mantenho comunhão, que se eu for apresentar o perfil deles, o que eles creem, o que eles defendem, sua ética, seus valores, não se encaixarão na visão que os do lado de fora têm sobre os evangélicos. Sabe? É uma igreja muito heterogênea. E em alguns aspectos, positivamente heterogênea. Graças a Deus. Heterogênea em razão da sua riqueza. Então, você tem de tudo. Agora, sempre foi assim. O reino dos céus, disse o nosso Salvador, é como uma rede lançada ao mar. Vem que de recolhe, tudo. que traz para a praia toda espécie de peixe. E no final dos séculos, os peixes bons serão separados dos peixes ruins. É como uma plantação de trigo. E não ouse tentar separar o joio do trigo, porque se você comparar a vida do pior crente com a vida do melhor incrédulo, você vai pensar que o melhor incrédulo é crente, que o pior crente é incrédulo. Então, por isso que nós estamos proibidos de julgar. Exatamente. Essa é a razão. Pastor, muito obrigado por esse tempo nessa conversa, nesse tempo de reflexão e você compartilhou com a gente das suas lutas pessoais, das lutas do ministério, as dores e as delícias de estarmos vivendo esse tempo do Evangelho no Brasil e no mundo. Eu vou terminar a gravação me despedindo das pessoas, mas, por favor, não vá embora, porque eu quero me despedir de uma forma cordial e cristã do irmão. Então, Tony, muito obrigado. E se você que ficou comigo aqui até agora, eu quero te agradecer em nome de Jesus.
se inscreva, não custa menos do que um lencinho desses que a gente compra aí no supermercado para suar o nariz. Então não custa nada você se inscrever, não custa nada você deixar o seu like. Ajuda a fazer com que pessoas que necessitam ouvir o testemunho, a fala de homens de Deus que estão vindo aqui nesse canal falar sobre a igreja, porque é isso que a gente precisa, mostrar uma perspectiva de mostrar uma ideia a partir de muitas perspectivas para você construir aí também as suas concepções. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Deus o abençoe. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, comente alguma coisa, por favor, comente alguma coisa e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Digo esse vídeo e esse vídeo para você assistir agora. Até mais.